A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Fidelidade a Deus é alcançada por fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade a Deus é alcançada por fidelidade à palavra de Deus. Não há como você ser fiel a Deus se você não é fiel à sua palavra. Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque podemos abrir a tua palavra de forma livre, lê-la publicamente e aprender também dela de forma pública. Que possamos reter os teus ensinos nessa noite e colocá-las em prática em nossas vidas. E que eu não vá além também, Senhor, daquilo que a tua própria palavra nos ensina. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém. Para nós entendermos um pouquinho sobre esse livro, eu preciso passar algumas informações a respeito dele. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, a Galácia não era uma igreja, mas era uma regiãozinha que ficava aqui, tá? Então, na sua primeira viagem missionária, ele passa por essas igrejas, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, tá? E vai seguindo. Aqui já está como a segunda viagem, mas é na primeira que ele passa nessa região e funda essas igrejas. E o mais interessante é que essa viagem, quando ele escreve essa carta, ele já está na sua segunda viagem missionária e ele precisa escrever essas cartas a esses irmãos para corrigir alguns erros. O principal erro que os crentes dessa região da Galácia estavam enfrentando é que eles estavam fazendo com que convertidos que eram gentios também praticassem algumas coisas do judaísmo, como, por exemplo, exigir a circuncisão, não comer carne de animais imundos e algumas outras coisas. Então, Paulo precisa escrever essa carta para orientar esses cristãos a dizer: isso não é o que nós vos pregamos. Isso não é graça. Isso não é o evangelho que vocês receberam. Não é o evangelho que eu preguei a vocês. Então ele precisa escrever essa carta repreendendo esses irmãos para que eles voltem aos primeiros ensinos que ele tinha dado.
Essa carta de Gálatas, as igrejas da Galácia, é a primeira carta de Paulo. Nós podemos entender como sendo essa primeira carta e podemos colocar ela como a primeira carta de Paulo, porque ainda não havia ocorrido o Concílio de Jerusalém, que ocorreu mais ou menos no ano 48 depois de Cristo. E o Concílio de Jerusalém tratou justamente desse assunto que Paulo trata aqui na carta aos Gálatas. Como que deveriam receber os judeus, os crentes gentios, se eles também precisavam se circuncidar, se eles também precisavam deixar de comer animais impuros e coisa e tal. Nós entendemos que essa carta é anterior ao concílio porque Paulo em nenhum momento em sua carta ele faz menção das decisões que esse concílio tomou. Com toda certeza, se tivesse sido pós-concílio, ele teria escrito, olha, o concílio de Jerusalém, os apóstolos decidiram isso. Mas ele não faz isso. Então, é antes do concílio. Agora, essa carta também é extremamente prática, mas extremamente dura contra as falsas doutrinas. E é interessante que nessa carta também há menção de uma repreensão que o apóstolo Paulo faz ao apóstolo Pedro, justamente porque Pedro, quando estava comendo com gentios, chegava algum judeu, ele saía e se sentava com aquele judeu. E Paulo precisa chamar a atenção de Pedro nesse sentido. Mas o que é mais interessante nessa carta é que Paulo ele é enfático ao afirmar que justificação, salvação é só por meio de fé, é graça e nada além de graça. Não é por obra meritória alguma que eu e você somos salvos. Não é fazendo aquilo que a lei pedia, não é os cristãos tendo que crer em Deus, crer em Jesus Cristo como Salvador, mas também se abster de alimentos, também ter que circuncidar, aí sim ele poderia ser salvo. Não. Paulo é enfático, ele é incisivo. Salvação, justificação é pela graça. E ele relembra isso a esses cristãos que estavam deixando o ensinamento dele. E ele vai dizer também nessa carta que a aliança que Deus faz com Abraão, lá em Gênesis 2:15, 15:6, tá? Quando diz que Abraão creu em Deus e isto foi-lhe imputado por justiça. Ele está usando o exemplo de Abraão, que é precedente à lei, para dizer justificação é por fé. A lei não tem preeminência sobre a fé, porque ela vem após a fé. A promessa feita por Deus, você é salvo por meio de fé, ela é válida antes da lei. Então ela tem mais importância do que a lei. A lei não quebra a regra que diz, você é salvo por meio de fé. É graça e nada além de graça. Por isso, diante disso, Paulo tem que relembrar os seus leitores da necessidade urgente de retornar, de deixar aqueles ensinos e retornar ao ensino de Cristo, ao ensino que Cristo deixou. Creia em mim e serás salvo. É nada além disso. É fé. A lei, ela só tem uma utilidade: apontar o seu erro. Ela não te dá a solução para o seu pecado. Ela só diz, você é um pecador. Ela não vai dizer, para você não ser mais pecador, você precisa fazer isso. Ela não diz isso. A lei só tem a função de te apontar o pecado. Você é pecador. Você é pecador. O que eu faço? Não sei, você é pecador. A graça, ela me dá a solução para o pecado. A graça diz, você é um pecador, mas a fé em Cristo te perdoa os pecados. A lei, ela só tem a finalidade de me apontar o pecado. A graça, ela me dá a oportunidade de ter os pecados perdoados por fé em Cristo Jesus, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. E é esse o evangelho que nós temos que pregar.
E é esse o evangelho que Paulo conclama a esses crentes e conclama a nós também que nós anunciemos. Conclama a nós que nós nos firmemos nele. Não há outro evangelho, é esse. Salvação é por meio da graça. Você é salvo por ter crido, por ter fé em Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, por Deus Pai. Então, o que nós podemos aprender nessa noite sobre como eu posso me manter fiel a Deus? Diante de todos esses ensinos que Paulo vai trazer nessa carta, há algumas características daqueles que se mantêm fiéis a Deus. A primeira característica está do verso 1 até o verso 5. Isso. Ele reconhece o seu chamado. Verso 1 ao 5 diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, nessa saudação, ele enfatiza, ele deixa bem claro que o chamado dele não foi feito por homens. Não eram homens que tinham chamado para o apostolado, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E este ressurreto. Saulo, antes de ter o nome trocado para Paulo, no caminho para Damasco, perseguindo cristãos, Jesus Cristo aparece a ele pessoalmente. Ele cai rosto em terra e ele crê em Jesus Cristo, aquele que ele perseguia, como seu Salvador. E ele afirma: o meu chamado não é porque homem nenhum me colocou nessa posição, é porque o próprio Senhor Jesus Cristo me colocou nessa posição. Então ele está afirmando que a autoridade que ele tinha não era dada por homem algum, mas dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a autoridade dessa carta também tinha autoridade vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Então o que ele estava escrevendo era investido de total autoridade dada por Deus a ele para corrigir os ensinos que aqueles irmãos estavam deturpando. Nós também temos esse chamado por Deus. Não é para apostolado, nós temos dons espirituais quando nós vamos estudando as cartas de Coríntios 12, Romanos 12, nós temos visto isso com os jovens, né, na sexta-feira, às 10h30, 11 horas da noite, que o pessoal chega tudo 11 horas, né, e tem sido gostoso. Mas nós temos um trabalho a fazer enquanto estamos neste mundo. Nós somos chamados para o Senhor. Nessa saudação inicial também, Paulo resume a mensagem total desse livro. O verso 4 vai dizer: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Essa é a mensagem. Olha, Cristo, esse que me chamou para o ministério de apostolado, esse mesmo morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados. Foi Ele. É nele que você tem que crer, não é naquilo que você faz. Quando então eu reconheço o meu chamado, e quando eu estou me mantendo fiel realmente ao Senhor, eu vou compreender que esse chamado, primeiramente, é feito por Deus. Verso 1 vai dizer isso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo reafirma o seu apostolado no início dessa carta, como ele faz no início de algumas outras cartas também, como 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Eu sou apóstolo por meio de Jesus Cristo. É Ele quem me chamou. Nós também temos um serviço a fazer. Nós somos servos de Cristo. E como servo, eu tenho que trabalhar. É um chamado que eu tenho para servir. E esse chamado não é feito por pessoas, é feito por Deus. É feito por aquele que te salvou. É feito por aquele que um dia você disse: eu creio em ti. Eu tenho que servir a esse Deus, assim como o apóstolo Paulo serviu a Deus
de forma fiel. Quando Paulo vai mencionar quem ele era, ele não precisava passar o que ele passou. Ele tinha uma grande proeminência entre os judeus. Perseguidor de cristãos, ele podia viver muito bem. Mas quando nós começamos a ler o que ele sofre por Cristo, meus queridos, nós estamos prontos a sofrer por Cristo como Paulo sofreu? É um privilégio sofrer por Cristo e o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Nosso chamado é feito por Deus. Agora, o nosso chamado é feito para alcançar pessoas, verso 2, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo não ficou parado, quietinho, esperando a coisa acontecer. Ele entendeu que o chamado dele era para alcançar pessoas, é para levar o evangelho de Cristo aos gentios, e que esse evangelho era importantíssimo para que essas pessoas pudessem ter o perdão de seus pecados. O nosso objetivo como cristãos, enquanto nessa terra, é alcançar o perdido. Não é ficar sentadinho no banco, só cantando, louvando a Deus, lendo a palavra, aprendendo a palavra e acabou. Essa não é a nossa função. A nossa função é ganhar almas. O nosso chamado é para isso. É feito para alcançar pessoas. Não é feito para adquirir conhecimento. Estamos realmente trabalhando para que pessoas sejam alcançadas para o Senhor? Estamos anunciando do verdadeiro evangelho? Quando eu reconheço o meu chamado, eu vou entender que esse meu chamado também é feito para abençoar outros. Verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pessoas são alcançadas pelo evangelho de Cristo, essa pessoa agora pode se deleitar da graça do Senhor. Ele tem paz agora com Deus. Ele não está debaixo da ira de Deus mais, mas tem paz com Deus. Ele pode se aproximar de Deus. Isso é bênção para a vida dela. Tirou uma maldição que era o pecado, a morte do pecado. E agora ele tem vida em Cristo Jesus. Não há bênção maior na vida de uma pessoa do que ele ser salva. Não há demonstração maior de amor para uma pessoa do que você anunciar o evangelho. Você chegar com um prato de comida, você vai estar ajudando momentaneamente aquela pessoa. E você tem que fazer isso. Tiago é enfático. Não adianta só você dizer que é um crente, mas também não pratica obras. Obras é a confirmação da fé que você diz ter em Jesus Cristo. Mas um prato de comida sem o evangelho é lixo para aquela pessoa. Porque aquela pessoa está com a barriga cheia, indo para o inferno, porque não ouviu do evangelho da graça. E tem igrejas só oferecendo comida, mas não oferecendo do evangelho para essas pessoas. O triste é você não fazer nenhuma coisa e nem outra. Nem ajudar fisicamente a pessoa a saciar a fome e nem ajudá-la espiritualmente também. A pessoa vai de barriga vazia e vai para o inferno. Porque eu e você fomos negligentes em abençoar a vida dela com o evangelho da salvação. Essa é a realidade. O nosso chamado para servir ao Senhor é feito para alcançar e abençoar pessoas, mas é feito também para glorificar a Deus. Versos 4 e 5, me desculpem. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando uma pessoa se converte, o céu se alegra. Quando uma pessoa se converte, eu e você nos alegramos, e nós podemos honrar e glorificar a Deus, porque Ele veio a este mundo, morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Cruz que não era para Ele, era para mim e para você. Ele me deu o perdão dos meus pecados. Ele me tirou desse mundo perverso. Agora eu tenho possibilidade de viver sem pecado.
Não há honra, não há um privilégio maior do que esse. Não tem como eu não glorificar a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Cada dia eu tenho que honrar e glorificar a Deus com a minha vida, o servindo de forma integral. Quando eu falo de forma integral, eu não estou falando você vai largar tudo, não, meu querido. É onde você está trabalhando, fazendo o seu serviço, você está ali trabalhando porque você quer servir a Deus para alcançar alguém. Eu já tenho falado isso muitas vezes para vocês. É dessa forma que nós precisamos servir. Toda honra e toda glória deve ser dada ao nosso Deus, único, verdadeiro, santo, misericordioso, amoroso, bondoso, mas justo. Mas justo. E eu tenho que reconhecer esse fato também. Eu sou fiel a Deus se eu reconheço o chamado que eu tenho para o servir. Esse chamado é feito por Deus. Esse chamado é feito para alcançar pessoas, para abençoar pessoas e para glorificar a Deus. Mas a outra segunda característica daquele que é fiel a Deus é que ele é firme na verdade. Versos 6 a 9. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, a partir desse verso, ele começa a dar uma dura repreensão àqueles irmãos, àquelas igrejas da Galácia, por causa do seu desvio doutrinário. O mais triste é que ele afirma no verso 6, olha, me admira, eu fico espantado. Eu quase saí daí faz esses dias e vocês já estão se desviando. Como eu disse na introdução, essa carta foi escrita enquanto Paulo estava na sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo começa 1 a 2 anos, mais ou menos, quando termina a primeira. Então fazia pouquíssimo tempo que essas igrejas haviam sido fundadas. Imagine que em menos de 2 anos, essas igrejas já estavam deturpando o evangelho que haviam recebido do apóstolo Paulo, trazendo ensinos que não eram ensinos que Paulo tinha dado. Paulo é categórico. Se alguém prega esse evangelho, se alguém recebe e se alguém prega, seja o quê? Anátema. Seja maldito. Como tem pessoas hoje que se desviam das verdades das doutrinas básicas da Bíblia. Agora se desviam porque não estão firmes nessas verdades. Pessoas recebem essas doutrinas falsas e ficam, que legalzinho, é bonitinho, né? Porque não estão firmes na verdade. E como nós temos visto hoje igrejas deturpando o evangelho, mesmo aqui nessa carta, Paulo combatendo a indução dos crentes gentios à prática do judaísmo. E nós vemos algumas igrejas hoje entrando com arca da aliança, né? Tocando o chofar. Que é isso? Estão fazendo exatamente o que essas igrejas faziam. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho que a Bíblia diz, não. É outro. Seja o quê? Não sou eu, não. Está aqui, ó. Verso 8 e verso 9. Seja anátema. E nós damos ouvidos, muitas vezes, a esses evangelhos.
Nós achamos bonitinho. Nós achamos legalzinho. Seja anátema. A palavra do Senhor, ela tem a função de nos corrigir os passos, pois nós somos pecadores. A palavra do Senhor, ela não tem a função de passar a mãozinha na nossa cabeça. Ela não tem a função de colocar panos quentes nos nossos erros, mas ela aponta o nosso erro. Ela diz, isso é errado, faça dessa forma. Ela não alisa com ninguém, não. Ou eu obedeço essa palavra, ou eu estou desobedecendo a ela. Essa é a realidade. Agora, para nós sermos firmes na palavra, nós primeiro não podemos abandonar o evangelho verdadeiro. Versos 6 e 7, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. O evangelho é um só, e Cristo morreu. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Esse é o evangelho. Fé somente em Cristo. Salvação é graça. Salvação não é obra. Salvação não é por nada que você possa fazer. Ou você crê em Cristo e entrega a sua vida inteiramente a Ele, ou você não é salvo. Essa é a mensagem dessa palavra, da palavra de Deus. Não há evangelho que diz aqui na palavra de Deus, crê em Jesus e sua vida será melhor. Evangelho anátema. Crê em Jesus Cristo e acabou o seu sofrimento. Evangelho anátema. Crê em Jesus Cristo e tudo será resolvido. Evangelho anátema. Não é isso que a palavra diz. É ao contrário. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos sofrer por amor a Cristo. E se não estamos sofrendo, é vergonha nossa. Porque eu estou vivendo um evangelho de mentira. Eu estou vivendo um evangelho mamão com açúcar. Um evangelho docinho. Eu não estou fazendo o evangelho ser real em minha vida. Porque o evangelho real em minha vida vai transformar a minha vida. Não vai fazer eu viver como eu vivia antes. E nós damos ouvidos a isso. Nós muitas vezes corremos atrás disso. Anátema. Tem que ser firme na palavra. Mas para você ser firme na palavra, você precisa conhecê-la. Você precisa estudá-la. Você precisa memorizar. Ou você acha que só vindo aqui domingo à noite você está firme e está bom para passar a semana inteira? Grãozinho de arroz. Estude a palavra, porque senão você vai se desviar das verdades bíblicas. Essa é a realidade. É por isso que tem muitas igrejas e muitos cristãos correndo atrás de evangelhos anátemas. Porque não querem ouvir a verdade, não querem permanecer firmes na verdade. Quando eu sou firme na verdade também, eu não vou anunciar outro evangelho além do verdadeiro. Verso 8 e 9 vai dizer isso. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se eu não sou firme nessa palavra, facilmente eu vou anunciar outro evangelho que não é o evangelho que está aqui na palavra de Deus. E ao fazer isso, o que a Bíblia diz que eu sou? Anátema. Maldito.
Eu tenho que me firmar. Paulo é duro. Ou eu faço aquilo que Deus está ordenando, ou eu estou desobedecendo. Eu não posso ficar dando ouvido a esses pastores, e tem muitos por aí, que falam cada coisa que é do arco da velha. Você precisa precisa de uma pessoa para você ter cobertura espiritual. Tenha santa paciência. Você agora é o Espírito Santo para dar cobertura espiritual para outra pessoa? Você não tem o Espírito Santo em você, não? Você, para ter certeza que tem o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Tenha santa paciência, não é isso que a Bíblia ensina? Me mostra na Bíblia onde está esse verso aí. Prova. Anátema. E tem gente correndo atrás dessas coisas. Porque não é firme na verdade das Escrituras. Essa é a realidade. E se eu anuncio outro evangelho que vá além disso, eu vou ser anátema. Então, vocês me desculpem, mas eu vou pregar isso aqui. Seja ela dura ou dura, eu vou pregar isso aqui. E se um dia eu me desviar disso, vocês podem me chamar de anátema. Porque eu estou fugindo daquilo que é a minha responsabilidade. E eu vou ter que prestar contas para o meu Deus se eu pregar outra coisa que não é a palavra de Deus. É Ele quem vai me cobrar. E vocês também. Mas eu não quero cair na mão dele. Porque ele pode tirar a minha vida. Nós temos que... Essa palavra, ela tem que ser real em nossas vidas. Cristo, ao morrer naquela cruz, Ele nos deu a possibilidade de sair de um poço de lama. E Ele nos coloca os pés sobre uma rocha. A rocha que é Ele. Ele nos dá vida. E hoje as mensagens é autoajuda. Coaching cristão. Lê um verso, só para dizer que leu a Bíblia. Aí começa, né? Não, você é uma pessoa especial para Deus. Você tem valor. Né? Você, e você, e você, e você. Cadê Cristo? Cadê Cristo? Quem Cristo é? O que Ele fez naquela cruz não tem valor algum? É só você que tem valor? Cuidado para não anunciar outro evangelho que vá além dessa palavra, porque senão você se torna maldito. E Paulo é enfático ao afirmar isso. Terceira característica daquele que é fiel a Deus é que ele serve a Deus. Verso 10 diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo finaliza essa introdução depois de uma advertência extremamente severa contra o desvio doutrinário daquela igreja, afirmando que ele estava escrevendo isso porque ele tinha autoridade para tal coisa. E ele diz que essa autoridade, novamente, ele não devia favor nenhum àquelas pessoas, porque ele era servo de Deus, ele era chamado por Deus, como o verso 1 diz. A obediência dele era integralmente a Deus. Então ele não iria ficar fazendo corpo mole, né, dando um jeitinho para não chegar naquelas pessoas e falar: vocês estão errados.
Eu tenho que entender que eu sou servo de Cristo. É a Ele que eu sirvo. Se eu não estou servindo a Ele, eu estou servindo pessoas. Mas não são pessoas que nos chamam. É Deus. Alguma coisa aqui está errada. Quando eu sirvo pessoas, se eu preciso confrontar ela com o erro, eu não vou querer confrontá-la. Porque talvez eu possa perder a pessoa, né? Talvez ela ficar de cara viradinha comigo. Ela vai sair da igreja, né? Ela não vai mais conversar comigo, vai fazer biquinho para mim, né? Pastorzinho chato, né? Não gosto dele. Só pega no meu pé. E tem muitos pastores que fazem isso. Porque eles estão comprometidos com pessoas. Não estão comprometidos com Deus. Eu tenho que entender que eu sou servo de Cristo. Eu estou aqui para servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus, eu sirvo pessoas. Essa é a realidade, essa é a verdade absoluta. Se sirvo pessoas, eu não estou servindo a Deus. Mas se eu sirvo a Deus, eu sirvo pessoas. Essa é a verdade. E Paulo afirma essa verdade. Eu não estou aqui porque eu quero procurar a favor de vocês, não. Não é vocês que eu devo prestar contas, é Deus. É Ele que eu sirvo. E se eu sou fiel a Deus, eu vou servir a Ele de forma integral. Custe o que custar. Pague o preço que eu tiver que pagar. Essa é a verdade. Eu não posso estar preocupado se eu vou ofender. 1 Coríntios, 2 Timóteo 4,2 diz o quê? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende, com toda longanimidade e doutrina. É claro, a função daquele que serve a Deus é pregar a palavra, é ensinar. Se é na hora certa, se não é, se você gosta ou você não gosta, se você está certo, se você está errado. Se a pessoa chegar em você, olha, eu acho que isso que você está fazendo, você tem, ouve. Ouve. Agora, nós não gostamos muitas vezes de fazer isso, né? Nós não gostamos quando as pessoas chegam para nós e falam, olha, acho que isso que você está fazendo não é muito legal, não. Melhor você mudar. Nós temos que entender que, como servos de Cristo, eu devo obediência a Ele e obediência exclusiva a Ele. Quando eu sou fiel, eu sirvo a Deus, eu vou primeiramente reconhecer, então, quem me chama. Parte A do verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Nosso chamado vem de Deus, ele não vem de homens. Lembre-se, não é só pastor que é chamado para um ministério, não é só missionário que é chamado para um ministério. Todos cristãos são chamados para um ministério, para servir a Deus. Atos 1,8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você recebe o Espírito Santo com o objetivo de ter poder dado pelo Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. Isso é o chamado que todo cristão tem. Eu tenho que reconhecer, então, quem me chama. E quem me chama é o próprio Deus. E eu devo obediência irrestrita a Ele. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu tenho que ser testemunha. É ordem. E sereis. Eu sirvo a Deus se eu sou fiel a Ele. Eu não posso me manter infiel a Deus. Quando eu sirvo a Deus, quando eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Ele, eu sirvo também quem me chama. Ou procuro, final do verso 10, ou procuro agradar a homens.
se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se é Deus que me chama e eu não obedeço a Ele, porque eu quero agradar pessoas, eu não estou agradando a Deus. Porque eu não estou servindo a quem me chama. Eu estou sendo infiel a quem me chama. E se eu não estou servindo a Deus, e Ele nos chama a todos para servir a Ele, como nós queremos que Deus se agrade de nós? Como nós queremos que Deus nos abençoe? Como nós queremos? Eu tenho que me manter fiel a Deus. Primeiro, porque eu tenho que reconhecer o meu chamado. Eu tenho que ser firme na palavra. E eu tenho que servir a esse Deus que me chama. De outra forma, eu não estou sendo fiel, mas infiel. E Deus vai virar para mim e para você, se nós formos infiéis, dizer: servo inútil. Servo inútil. Se você estivesse hoje na presença do Senhor, que tipo de servo você seria? Que tipo de servo você seria? Paulo, ele deixa claro, nesses 10 primeiros versos, que nós não podemos nos desviar da verdade. Nós precisamos nos manter firmes, fiéis às doutrinas que Deus deixou em Sua palavra. Nós devemos servir a esse Deus de forma integral. Vocês entendem como eu digo, quando eu digo integral? Mas com reverência, em total obediência a Ele. Porque se eu não estou fazendo isso, infelizmente, eu estou sendo um servo infiel. Eu não estou sendo fiel a esse Deus que um dia enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer naquela cruz do Calvário, por mim e por você. E essa foi a lição hoje de manhã do livro de Lucas, falando sobre a crucificação de Cristo. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos dar possibilidade de ter um viver santo, de ter um viver que honra e glorifica a Ele. Estamos, então, sendo fiéis realmente a Deus? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina de que maneira nós devemos servir, de que maneira nós devemos obedecer ao Senhor. Ela nos deixa bem claro o que o Senhor requer de cada um dos Teus filhos. Que nós possamos realmente estar prontos a obedecer fielmente a Ti. Obedecer aquilo que o Senhor deixou em Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para podermos realmente compreendermos e colocar em prática a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito para nos auxiliar nessa jornada enquanto neste mundo. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Amém.